Oi gente, tudo bem? Como vai vocês? Então, quem me segue no Instagram sabe que eu tô sempre fazendo um box de perguntas nos stories pra saber qual vídeo vocês querem ver aqui no canal. E por recomendação de vocês, hoje eu vou estar dando 10 passos pra você abrir sua lojinha online. Então, vamos lá! Passo número 1. Defina o seu nicho. Com definir o seu nicho, eu falo o que você vai vender na sua lojinha e uma temática para sua loja. Por exemplo, na minha lojinha eu vendo papelaria, mas não é só papelaria, é uma papelaria fofa, mas inspirada nas coisas do Japão, entendeu? Então você vai pensar uma coisa para você vender na sua lojinha, uma coisa que você goste, que você sabe que vai ter gente interessada na mesma coisa que você. Por exemplo, adesivo de anime, qualquer coisa do tipo. Passo número 2. Procure inspirações. Então agora você já sabe o que você vai fazer de produto na sua loja. Então você pode começar a buscar inspirações para você ter ideias, né? Tipo, olha, imagina o Pinterest. Siga contas no Instagram que possuem o mesmo tipo de clientela ou de tema que você. E tire ideias e busque inspirações, porque é muito importante se sentir inspirado na hora que você está criando um produto. Passo número 3, e é muito importante, sete um orçamento inicial. Muitas pessoas, assim como eu, começam uma lojinha com o que tem e acaba se perdendo um pouco nisso, porque você não coloca limite e você não gasta com inteligência o seu dinheiro. Então, tem assim um valor inicial, um orçamento inicial que inclui tudo, tanto criação de site, caso você hospede um site, design, embalagem, o produto em si. Então sim, tenha um orçamento inicial. Número 4. Procure sites de hospedagem. Quando você, por exemplo, entra numa lojinha no Instagram e você vê que ela não tem site e ela atende os clientes pelo direct, assim, eu não sei vocês, mas eu me sinto um pouco meio com preguiça de chegar na pessoa, perguntar o valor, perguntar se vai estar disponível, né? Então assim, eu recomendo que vocês tenham pelo menos um site para vocês fazerem as vendas, porque é muito mais direto a pessoa já ir no site e decidir se ela vai comprar ou não. Passo número 5. Procure fornecedores. Isso é um pouco chato e muita gente tem dificuldade, porque não é uma coisa tão acessível, não é tão fácil você encontrar bons fornecedores, né? Então assim, vai demandar tempo, mas é uma coisa que você vai ter que fazer. Você pode estar aí procurando direto no Google com palavras-chave, por exemplo, caderno personalizado, ou tipo, adesivos personalizados, estojo personalizado, o que você precisar, entendeu? Você vai usar palavras-chave. Pesquisa direto no Google ou também no Instagram. Muitos dos fornecedores que eu usei, que eu encontrei, que eu trabalhei, foi pelo Instagram. Então assim, pesquise bastante também. E se você conseguir se você tem pessoas que trabalham nessa área que já tem a lojinha, você pode estar perguntando também fornecedores dessa pessoa. Mas assim, gente, quando você pergunta o fornecedor da pessoa, nem todo mundo vai querer responder, porque tem várias questões aí de fornecedor, é um assunto meio chato, meio complicado. Então assim, eu já tive problemas com fornecedores também, por motivos de estar divulgando muito fornecedor e ele acaba perdendo qualidade. E aí também tive casos que eu recomendei um fornecedor para a pessoa porque ela me perguntou na hora. E quando o meu produto chegou, eu não gostei da qualidade, fiquei pensando que não sei se a pessoa também ia gostar e achar que eu mandei um fornecedor ruim. Então é um pouco delicado, meio chato você perguntar direto para a pessoa, né? Nem todo mundo vai querer responder, mas às vezes sim. Então, não custa nada. Passo número 6. Faça embalagens, mas com economia. Ter uma embalagem bonita que reflete a imagem da sua loja é muito importante, sim. Ter toda aquela experiência de unboxing, né? Mas assim, você tem que pensar se isso não vai pesar muito no seu orçamento, porque é uma coisa que acaba, querendo ou não, no final das contas, a pessoa vai só pegar e jogar fora, na maioria das vezes. Então assim, é importante sim você ter uma embalagem, mas economiza. Uma dica que eu dou pra vocês é: compra papel de seda colorido em loja de papelaria mesmo e manda fazer uns adesivinhos redondos, que é o que eu faço na minha lojinha, que assim, economiza um dinheirinho e fica bonitinho também, continua sendo uma experiência bem legal, né? Passo número 7. Tenha uma identidade visual. É muito importante você ter uma identidade na sua lojinha. Por quê? Porque quando a pessoa vai entrar na loja, ela vai dar de cara
com uma identidade que vai ou não refletir no que ela busca, né? Se ela vai querer ou não comprar, pode se influenciar muito. E é igual o ditado, né? A primeira impressão é a que fica. E muita gente já entra numa lojinha e sente se é aquilo que ela busca ou não. Você sabe que uma lojinha vai vender roupas, por exemplo, de gótico, né? Roupa mais gótica, por causa da identidade visual dela. Geralmente os destaques vão ser preto e roxo, o ícone vai ser roxo, preto também, várias, tipo assim. Você consegue identificar uma temática já pela identidade visual da pessoa, sabe? Eu não falo só de ícones ou cartões de agradecimento, nem de visita. Identidade visual também faz parte do seu feed, das suas publicações, das fotos dos seus produtos e dos produtos em si. Então, tenha em mente, por exemplo, uma paleta de cores, uma temática que você goste e crie a sua identidade visual. Cria um nome, é isso que fala, né? Tipo, uma imagem. Cria a sua imagem, a imagem da sua lojinha. Um exemplo na minha lojinha, que eu gosto sempre de usar as mesmas cores, rosa, azul, amarelo. Geralmente eu sempre estou usando essas cores e eu tento tudo fazer mais bonitinho e tal, manter essa paleta de cores para exatamente criar esse ambiente mais fofo. Então fica a dica para vocês. Passo número 8, conquiste um público. Todo mundo sabe que para ter uma lojinha você tem que ter público, né? Afinal, sem público, sem vendas. Mas uma dica que eu dou para vocês é vocês terem uma comunicação boa com o seu público. Por exemplo, na minha lojinha, eu gosto de ter uma comunicação mais como se fosse de amigo, sabe? Eu falo dos meus produtos e falo das coisinhas e tal, mas eu também peço muita opinião de vocês, né? Eu tento conversar no máximo com vocês, gente que vem no direct, eu tô sempre conversando, pedindo dica, né? Falando de qualquer assunto, uma coisinha ali, uma coisinha aqui nos stories, comunicando do jeito que dá. E isso você cria uma relação muito saudável com as pessoas que te seguem e com a sua lojinha. Então, assim, também conheço muita loja que tem uma comunicação bem mais direta, vendedor e comprador, né? A loja e o cliente. Mas isso aí vai de você, do jeito que você quiser gerenciar a sua loja. Eu acho, por mim, não vejo problema em quem faz uma conversa mais direta, né? Mas também eu gosto daquelas pessoas daquelas lojinhas que você consegue interagir bastante. Acho isso bem legal e cabe a você decidir como vai ser a sua loja. Passo 9, divulgue a sua loja. Gente, isso é extremamente importante. Você tem que divulgar a sua loja, não tem como fugir disso. Então, eu recomendo vocês, assim, tem várias formas, né, de você divulgar a sua loja. Tanto com anúncios, com sorteios, com, como se diz, parcerias, né, com parcerias. Mas também tem umas maneiras mais diretas, talvez não tão diretas quanto uma promoção, mas diretas e gratuitas, que você não vai ter que investir, enviar um produto ou pagar uma promoção no Instagram, por exemplo. O que eu recomendo por exemplo, você tem uma lojinha de adesivo de anime. Então o que você pode fazer é entrar tipo no Facebook e pesquisar grupos de anime, entre em contato com os administradores, pergunta se eles permitem, né, divulgação de loja e divulga sua loja. Se você tem uma loja de acessórios, entra num grupo de venda de acessórios e fala que você abriu a sua loja. Por exemplo, tem tudo quanto é temática de grupo no Facebook que você pode estar entrando e divulgando a sua lojinha. Grupo Kawaii, grupo de moda japonesa, grupo de aesthetic, de cottagecore, de tudo, gente. Então, assim, divulguem a lojinha de vocês, seja da maneira que você for, com a ferramenta que você tiver. Isso é de extrema importância. Sem divulgação, pessoas não vão conhecer a sua loja, não vão saber que você existe e você não vai ter vendas. Então divulga. Muita gente também divulgava a lojinha com evento de anime, né? Mas por causa da situação toda aí da pandemia, não tá tendo mais evento. Mas fica de olho também em evento online, sempre acontece. Ano passado teve a Comic Con, eu consegui participar, foi um evento 100% online e foi muito legal. Teve muita gente que me conheceu através dessa Comic Con. Então assim, vale super a pena, gente. E a dica número 10, a dica final, eu digo dica porque não é necessariamente um processo, nem todo mundo precisa fazer, mas é uma dica muito valiosa, que tenha um caderninho para você manter e gerenciar a sua lojinha. É muito importante você ter seu controle, não apenas financeiro, mas também do que você vai lançar,
das coisas que você vai fazer e você consegue se manter bem mais organizado. Por exemplo, eu uso esse caderninho aqui que eu comprei numa lojinha mesmo aqui no centro. E nesse caderninho eu coloco tudo que eu preciso, tanto quanto ideia de produto, o meu estoque, a minha listagem de produtos, valores, quanto eu gastei, se eu comprei uma coisinha a mais, tipo, fui ali e comprei um negocinho que eu vou usar na minha lojinha. Coloca no seu orçamento, já anota. E ter esse controle é muito importante. Se você não gosta de caderno ou agenda, você pode estar baixando um aplicativo ou fazer planilhas. Tem muito aplicativo legal de organização para vocês poderem estar usando. Então, assim, fica a dica, gente. Tenha uma anotação, um caderno, um aplicativo para você gerenciar a sua loja. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta ainda para fazer, é só comentar aqui nos comentários abaixo, né? Comentar nos comentários, que eu vou estar respondendo assim que possível. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.